Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, eu, Regina Álvares. A Patrícia casou-se e agora ela é Patrícia Gandini também. Então vamos ver se daqui para frente eu lembro o sobrenome dela de casada. Nós estamos aqui no Café Literário da Iluminari Desenvolvendo Competências como Estilo de Vida e estamos estudando o nosso livro, né? Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, Lições Poderosas para a Transformação Pessoal de Stephen Covey. Nós lemos a primeira parte, agora nós estamos na segunda parte, no tema Vitória Particular, trabalhando o hábito 1, que é Seja Proativo. Inclusive, no último encontro, nós terminamos falando, ouvindo nossa linguagem. E nós até falamos de algumas linguagens que a gente utiliza que pode demonstrar que a gente está sendo reativo a alguma coisa. Nós estamos hoje na página 103 e eu vou dizer uma coisa para vocês. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje na leitura, ele é muito importante, inclusive nós estamos utilizando os conceitos em nossas capacitações de desenvolvimento de pessoas, tanto de líderes quanto de colaboradores. Então vamos lá, página 103, vamos começar a falar sobre círculo de preocupação e círculo de influência. Uma das maneiras mais eficazes de melhorar nossa consciência sobre o grau de proatividade que atingimos é perceber onde concentramos nosso tempo e nossa energia. Todos temos um amplo espectro de preocupações: saúde, filhos, problemas profissionais, dívida externa, guerra nuclear. Podemos separá-las dos assuntos com os quais não temos um envolvimento emocional ou mental maior, criando um círculo de preocupação. Então, vocês vão olhar aqui no livro que tem um desenho, né? Esse desenho, Opa, talvez a Paty Mostra consiga aqui. mostrar, É. Paty. Ela tem um desenho aqui que fala sobre o círculo de preocupação e o círculo de influência. Esse desenho aqui ele já vai trazer para nós alguns indicadores do nosso foco no nosso dia a dia, que é o que ele está colocando aqui, ó, que nós podemos separar os assuntos com os quais não temos envolvimento mental ou emocional maior, criando um círculo de preocupação. Quando olhamos para o que se apresenta dentro do nosso círculo de preocupação, fica claro que existem situações sobre as quais não temos controle efetivo e outras que podemos interferir. Vamos então separar uma das outras, colocando as últimas dentro dos limites do círculo de influência um pouco menor. Ao determinar em qual dos dois círculos concentramos a maior parte do nosso tempo e nossa energia, podemos descobrir muito sobre o nosso grau de proatividade. Então, vocês veem aqui, ó, nesses dois círculos, existe uma concentração no círculo de influência em detrimento do círculo de preocupação. É aqui que começa o conceito dessa proatividade. Onde está o nosso foco? No foco proativo, quer dizer a energia positiva aumenta o círculo de influência. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, Paty, o nosso grande desafio é diante das situações que a gente vive no dia a dia, nas quais a gente separa círculo de influência e círculo de preocupação, é que o nosso foco esteja concentrado no círculo da influência. E Isso quando mesmo. nós fazemos isso, a nossa energia aumenta, a nossa energia positiva, porque o nosso foco é no proativo, ou seja, naquilo que depende de nós, que está no nosso controle. É só aqui no círculo de influência que a gente consegue agir também, né? No círculo de preocupação, a gente vai se preocupar. Claro que tem as questões importantes, como ele coloca aqui, né? A dívida externa, a guerra nuclear. Óbvio que a gente tem que olhar para o externo, mas onde a gente pode agir realmente é só no círculo de influência.
Perfeito. As pessoas proativas concentram seus esforços no círculo de influência. Elas mexem com aquilo que podem modificar. A natureza de sua energia é positiva, engrandecedora e ampla, o que leva ao aumento do círculo de influência. Aqui é o que nós acabamos de falar, né? Uhum, Quanto mais o nosso foco estiver no círculo de influência, naquilo que está sob o nosso controle, mudar, mais atenção a gente tem, mais foco nós temos e mais proativos conseguimos ser, porque a uhum. gente não vai ter, entre aspas, tá, uma perda de um tempo sobre algo que não temos como interferir. Nós podemos agir em função de aquilo que nós temos condições de mudar, uma ação, uma prática, uma atitude, um comportamento, se nós focarmos no que é de direito a nós, fica muito mais fácil a gente atingir resultados mais eficazes, o nosso desempenho ele aumenta, por quê? Porque a gente está focado naquilo que depende da nossa influência acontecer. Você quer falar alguma coisa, Paty? É, na verdade, eu acho que eu já vou até falar agora, né? Depois eu ia falar mais pro finalzinho, mas assim, eu vejo que a minha vida é muito exemplo disso, porque desde pequenininha, assim, eu tenho muita preocupação com o meio ambiente, com a sociedade. A gente se conheceu, inclusive, trabalhando em ONG, né? Então, essa coisa do Foi. social, do olhar para fora, sempre foi muito forte. E aí eu me preocupava com questões muito maiores, onde, claro, eu agia, mas meu impacto era muito pequeno. E a minha própria vida, às vezes eu deixava, não vou fazer tal coisa porque vou olhar para essa questão aqui maior. E aí você acaba se envolvendo muito nesses problemas. E a sua parte que você pode fazer, que é se melhorar, melhorar a sua vida, criar uma boa vida para você, impactando positivamente quem está ao seu redor, às vezes é muito mais relevante do que você se engajar só em grandes campanhas, né? E aí a sua energia vai para esse lugar ao invés de estar onde ela realmente precisa estar. Então, quando eu tive essa virada de chave, realmente minha vida deslanchou, né? E aí você tem muito mais poder para fazer coisas maiores, impactando essas causas que continuam sendo importantes para mim, mas hoje o meu entorno, quem está próximo, é muito mais importante, muito mais relevante para mim, né? Nesse momento, eu coloco muito mais energia em quem está próximo do que nessas grandes causas, e eu vejo um resultado muito positivo com relação a isso. Então, às vezes, a gente está se preocupando muito com o mundo, né? Quero salvar o mundo. E aí, como é que está dentro da sua casa, realmente, né? Que é onde Uhum. você tem essa grande influência. E eu lembro que aquele livro que a gente leu, do Flávio Augusto, Geração de Valor, eu acho que é o 3, ele fala bastante sobre isso. Vou me preocupar com a pobreza do mundo. Só que você, sendo pobre, você não está ajudando na pobreza do mundo. Então, se você se desenvolver e você tiver uma condição financeira boa, aí sim você vai poder ajudar na pobreza do mundo, né? Fazendo alguma coisa. Então, mudar essa linha de raciocínio aqui esse círculo de preocupação e círculo de influência, me fez pensar um pouco nessa questão. Inclusive, a gente vai se fortalecendo. Eu lembro quando eu dava mentoria para grupos de pessoas que eram codependentes, existia uma dependência química na Sim. família e eles eram codependentes. E a gente trabalhava muito no sentido daquilo que dependia deles de fato e que Uhum, traria um resultado de mudança, porque a mudança feita neles, independente deles estarem preocupados ou não, se mudava o entorno, naturalmente mudaria. Então, a exato. preocupação de não mudar o entorno, mas mudar a si mesmo, impactaria no entorno, Uhum, porque as respostas seriam diferentes. Quando a gente está concentrado no foco da preocupação, daquilo que não está em minhas mãos mudar, eu posso mudar o outro. uhum. Posso mudar. Às vezes eu brinco que mal e porcamente mudo a mim. Fico Pois muito é.
E às desafios, vezes né? é o outro que tá certo, né? A gente que tem que mudar. E a gente tá querendo mudar o outro. Exato. Eu acho que é o que muito se fala sobre a maneira como você reage a uma situação vai dizer muito sobre você. Então, não é o outro que muda, a maneira como você enxerga a situação, você dará respostas diferentes, porque você mudará a sua atitude. Seu Sim. comportamento será diferente. Eu brincava muito quando eu fazia atendimento, que é como se fosse uma campainha. Você fala uma coisa, aciona uma campainha no outro e ele responde. Você fala uma coisa, aperta a campainha, aciona, o outro responde. Quando você deixa de estar preocupado com a ação do outro, ele aperta a campainha e você não reage. A brincadeira fica sem graça. Uhum. Lembra de pelas ruas? Você aperta a campainha de uma casa e se esconde na expectativa que venha alguém e xinga e É, briga, vou fazer isso, não sei o quê. Mas quando a gente apertava a campainha e ninguém aparecia, não tinha graça. na Não próxima tinha vez você nem graça. vai naquela casa, né? Não vou mais, porque ali não tem graça nenhuma. Então, é como se você mudasse a ação e mudasse a reação a uma ação. Eu entendo que isso que seria esse controle, né? O círculo da influência, o círculo da preocupação. Aquilo que é de minha alçada, resolver o que é da alçada do outro e como essa mentalidade vai impactando nos nossos relacionamentos, como você Sim. colocou, né? Vai gerando uma mudança mental, de mentalidade Uhum. mesmo. Aí eles falam, né, que as pessoas proativas No de baixo, concentram no de reativas. baixo. É. Já as pessoas reativas, que é o contrário, né? As pessoas reativas, por outro lado, concentram os esforços nos problemas do meio ambiente, nas circunstâncias que fogem a seu controle. Este foco resulta em atitudes acusatórias e lamentações, linguagem reativa e postura de eterna vítima. A energia negativa gerada por essa postura, somada à negligência com relação aos setores que poderia atuar, provoca o encolhimento do círculo de influência. Enquanto trabalhamos no âmbito do círculo de preocupação, permitimos que os elementos pertinentes a eles nos controlem. Não tomamos as iniciativas proativas necessárias para provocar mudanças positivas. Então, disse tudo aqui, né? Em um trecho anterior, contei o caso do meu filho que teve problemas escolares sérios. Sandra e eu estávamos profundamente preocupados com sua aparente fraqueza e com o modo como as outras pessoas o tratavam. Aí ele mostra novamente um desenho aonde o círculo da influência diminuiu e o círculo da preocupação aumentou, porque estou preocupado com o que as pessoas estavam pensando sobre a aparente fraqueza, né, em relação ao filho dele. Então, o foco estava na outra, no círculo da preocupação, e quando fazia isso, ele estreitava o círculo da influência. Então, no foco reativo, a energia negativa reduz o círculo da influência. Mas esses pensamentos faziam parte de nosso círculo de preocupação. Enquanto focalizamos nossas energias nesses aspectos, fomos incapazes de progredir. Apenas exacerbamos sentimentos como a inadequação e a impotência, além de aumentar a dependência de nosso filho. Apenas quando começamos a trabalhar dentro do círculo de influência, focalizamos nossos próprios paradigmas, começamos a criar uma energia positiva que modificou nosso modo de ser e, com o passar do tempo, influenciou também o nosso filho. Aquilo que a gente falou. Uhum. À medida em que eles foram mudando, influenciou o filho, porque as respostas já não eram mais as mesmas, os gatilhos eram diferentes, as campainhas apertadas não estavam mais gerando as respostas esperadas, né? Ao voltarmos a atenção para nós mesmos
em vez de ficarmos restritos às condições externas, fomos capazes de modificar estas condições. Em função de posição, fortuna, atividade ou relacionamentos, existem certas circunstâncias nas quais o círculo de influência de alguém é maior do que o seu círculo de preocupação. Então, como está aqui o desenho, né? Ó, o círculo de influência é maior que o círculo da preocupação. Isso vai gerar resultados diferentes, né? Esta situação reflete uma miopia emocional autoinfligida, outra manifestação de um estilo de vida egoísta e reativo, focalizado no círculo da preocupação. Apesar de a prioridade poder recair sobre o uso de influência, as pessoas proativas possuem um círculo de preocupação que é, no mínimo, tão grande quanto seu círculo de influência, aceitando a responsabilidade pelo seu uso eficaz, pelo uso eficaz de sua influência. Então, o fato da gente focar no nosso círculo de influência não quer dizer que o da preocupação desaparece, mas é como você vai agir diante dos círculos de preocupação. Então, à medida em que a gente vai mudando, pelo que eu entendo, o nosso olhar, as nossas percepções, nós vamos enxergando de maneira diferente aquilo que está ao nosso redor. Ao fazer isso, nós nos posicionamos, reagimos, nos comportamos, temos atitudes que vão ser diferentes e que elas, ao serem alteradas, vão impactar o círculo de preocupação, que vai ter uma mudança. Então, é como a gente fala, né? Uma mudança, parece clichê, como você sempre fala, a parte de dentro para fora, como se fosse uma flor mesmo, né? Ela vai desabrochando, e à medida em que ela vai desabrochando, a energia positiva concentrada naquilo que é do nosso controle vai, vamos dizer, perfumando o ambiente, né? E quando vai perfumando o ambiente, a gente vai se beneficiando com o cheiro bom das flores. Entendo que seria Exatamente. uma metáfora bem assim, coerente com aquilo que a gente está falando. E aí acho interessante que ele fala para as pessoas terem, as pessoas vão ter pelo menos esse equilíbrio, né, de preocupação e influência. Então é legal até a gente refletir. Se eu estou me preocupando mais do que influenciando, mais do que agindo, tem alguma coisa errada, o resultado não vai ser tão positivo assim, né? Se a minha energia está mais para fora do que naquilo que eu posso realmente fazer, estou desperdiçando, né, jogando fora a minha energia. Então vamos lá, o controle direto, indireto e inexistente. Os problemas que enfrentamos encaixam-se em uma das três categorias seguintes: controle direto, que são os problemas que envolvem nosso próprio comportamento; controle indireto, problemas que envolvem o comportamento dos outros; e controle inexistente, problemas em que não podemos interferir, como nosso passado ou realidades situacionais. A abordagem proativa representa o primeiro passo para a solução dos três tipos de problemas, no âmbito do nosso círculo de influência atual. Problemas que envolvem o controle direto são resolvidos quando trabalhamos em nossos hábitos. Esses estão, obviamente, dentro do nosso círculo de influência. Eles formam as vitórias particulares dos hábitos 1, 2 e 3. Os problemas de controle indireto são resolvidos pela modificação de nossos métodos de influência. Eles representam as vitórias públicas dos hábitos 4, 5 e 6. Já identifiquei pessoalmente mais de 30 métodos distintos de influência humana, tão diferentes entre si, como a empatia e o confronto, tão distantes como o exemplo e a persuasão. A maioria das pessoas possui apenas 3 ou 4 desses métodos em seu repertório, começando geralmente pela argumentação, e caso essa não funcione, passando para o afastamento ou a discussão. Como liberta aceitar a ideia de que posso aprender novos métodos de influência humana, em vez de tentar constantemente usar métodos antigos e ineficazes para melhorar uma outra pessoa? Problemas de controle inexistente implicam assumir a responsabilidade de mudar nossa atitude em relação ao que não podemos modificar. Aprender a sorrir, a aceitar de modo genuíno e pacífico esses problemas, aprender a conviver com eles, apesar de não gostarmos do fato.
Dessa forma, impedimos que os problemas nos controlem. Agimos de acordo com a máxima contida na oração dos alcoólicos anônimos. Senhor, dai-me a coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, a serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas e a sabedoria para distinguir umas das outras. O primeiro passo para a solução de um problema, seja de controle direto, indireto ou inexistente, está ao nosso alcance. Modificar nossos hábitos, modificar nossos métodos de influência e modificar o modo como vemos os problemas de solução inexistente são metas contidas dentro do nosso círculo de influência. Achei bem interessante que até quando ele fala, né, do controle indireto, nós temos, mesmo que algo não esteja dentro do nosso círculo de influência, nós podemos ter um repertório para lidar com essa situação, assim como o controle inexistente. Então, não é porque é algo está fora do meu controle que eu não tenho que lidar com isso. Eu vou ter que lidar, e aí ele traz aqui algumas coisas, né? Aprender a sorrir, a aceitar de modo genuíno, a conviver com eles, apesar da gente não gostar. Então, sempre de alguma forma, nós vamos poder ser proativos diante de alguma situação, independente do controle que a gente tem sobre ela, a gente escolhe como reagir. Então, sempre vai ter, né, aquela liberdade de escolha, vai ter a situação, a liberdade de escolha e o resultado, como ele falou ali anteriormente. Me dá a sensação, Paty, que a gente está sempre no controle. É, É como se a gente assumisse algo que a gente vem conversando ao longo da leitura, autorresponsabilidade. sim. Então, assim, não é o outro, sou eu. Sou eu em relação às coisas, não são as coisas em relação a mim. Eu Uhum, gostei muito, eu confesso que eu não me lembrava desse controle inexistente. E foi muito importante nesse momento agora que a gente retomou a leitura, porque muitas vezes a gente é tido, popularmente falando, como sangue de barata. Quando você aceita a situação e não briga com a situação, uhum, não querendo dizer que você não vai ter uma postura de mudança, não é isso. Mas tem situações que estão fora totalmente da nossa alçada. E muitas vezes a gente não tem ferramentas, instrumentos, não temos como atuar diante daquela situação. Ela por si só é daquela forma. Eu não tenho como mudá-la. E o quanto a briga para querer mudar, quero mudar, tem que ser assim, não, meu filho tem que ser assim, meu marido tem que ser assim, o meu chefe tem que ser assim, não sou eu que tenho que ser nada, eles têm que ser assim. sim, Então, quando você reconhece que existe o outro na situação e que você não responde por ele, você responde por si mesmo, você começa a deixar de querer mudar a outra pessoa e você começa a aceitá-la do jeito que ela é e tomar decisões sobre o que você quer fazer ou não. Mas isso traz um pouco de paz interior, você ter essa consciência de que você não quer dizer que você tem que ficar brigando, reagindo o tempo todo. E que quando você escolhe não interferir, é proatividade. A gente tem exato. outro, né? Quando eu escolho não interferir em algo que não é da minha alçada, É, eu escolho não interferir em algo que não está sob o meu controle. Não quer dizer que você deixou de ter atitude ou você ficou em cima do muro. Ali você está sendo proativo também. E as sim. pessoas, pela visão talvez equivocada do que seja proativo, porque ele nos mostrou que é um outro conceito, né? Se você quiser saber, você vai ter que olhar os outros vídeos lá atrás. Ele nos trouxe um novo conceito de proatividade que faz a gente refletir muito sobre o círculo da influência, o círculo da preocupação e os controles. Eu achei Exato. perfeito. O Não mais sei, né? importante é a gente resolver internamente, né? Também estou É, passando, eu lembrei muito desse livro, passando por uma situação recente de conflito, é, e eu decidi não responder. Simples, eu resolvi dentro de mim a situação. Então, para mim, está tudo certo. Eu não preciso necessariamente responder para aquela pessoa. Eu resolvi comigo mesmo e está tudo certo. Ah, ok.
foi assim que aconteceu e essa coisa aqui, né, de você aprende a conviver, tá bom, não gostei do fato, mas não é por isso que eu tenho que entrar numa briga, né? Então, se eu tenho a paz dentro de mim, para mim a situação tá resolvida, tá tudo certo. Então, não Nossa, isso é preciso ir lá e verdade. continuar uma briga, né? Uma discussão, alguma coisa assim, um desentendimento. É aquela coisa da pessoa brigar sozinha. Quem quer brigar comigo vai brigar sozinha, né? Alguns momentos a gente tem que brigar mesmo, mas às vezes é só você resolver com você mesma a situação. Entendi, tá bom, então, né, tá dentro desse Perfeito. círculo. Vamos agora expandir o círculo da influência. É inspirador perceber que ao escolhermos nossa reação a uma circunstância, afetamos intensamente essa mesma circunstância. Quando modificamos parte de uma fórmula química, alteramos a natureza do resultado. Trabalhei em uma organização por vários anos sob a liderança de uma pessoa muito dinâmica. Essa pessoa conseguia antecipar as tendências. Era criativa, talentosa, capaz e brilhante, e todos sabiam disso. Mas tinha um estilo ditatorial de direção. Mostrava a tendência de tratar as pessoas como servos, como se elas não tivessem qualquer opinião. Seu modo de se dirigir às pessoas que trabalhavam na organização sempre começava por: faça isso, pegue aquilo, agora resolva isso, depois vá lá para. Eu tomo as decisões. O resultado final praticamente alienava todo o corpo de executivos ao seu redor. Estes se reuniam no corredor para reclamar. As discussões eram sempre muito sofisticadas, muito articuladas, como se eles estivessem tentando resolver o impasse criado pela situação. Mas eles não passavam desse ponto, tirando o corpo fora das responsabilidades em nome das fraquezas do presidente. Você não pode imaginar o que aconteceu dessa vez, alguém falou um dia. O presidente veio até meu departamento e eu estava com tudo pronto. Só que ele entrou e deu ordens completamente diferentes. Todo o serviço que eu realizei durante meses estava descartado, sem mais nem menos. Não sei como consigo continuar trabalhando para ele. Quantos anos faltam para ele se aposentar? Ele tem 59 anos, alguém comentou. Acha que consegue aguentar mais 6 anos? Sei lá, ele é do tipo do sujeito que não vai querer se aposentar de qualquer modo. Então não eram só esses 6 anos, né? Teria muito mais tempo aí pela frente. Um dos executivos, contudo, era proativo. Agia em função de valores, não de sentimentos. Ele tomou a iniciativa, estudou, procurou compreender e antecipar os desdobramentos da situação. Não fez vista grossa para as deficiências do presidente, mas, em vez de criticá-las, procurou compensá-las. Onde este era fraco, em matéria de estilo, o executivo buscava estimular seu pessoal de modo a tornar tais deficiências irrelevantes. E ele tentava estimular os pontos positivos do presidente, sua visão, seu talento, sua criatividade. Esse homem concentrou-se em seu círculo de influência. Ele também era tratado como se fosse um servo. Mesmo assim, fez mais do que era esperado. Ele antecipou as necessidades do presidente, tentou compreender as preocupações deste, de modo que, ao apresentar seus relatórios, também fazia análises e recomendações baseadas nas informações levantadas. Quando me sentei um dia para conversar com o presidente em uma reunião de consultoria, ele falou: Stephen, mal consigo crer no que este homem fez. Ele não apenas forneceu as informações solicitadas, como reuniu dados suplementares, por sinal exatamente do que precisávamos. Além disso, contribuiu com uma análise sintonizada com minhas preocupações mais sérias e uma lista de recomendações. As recomendações são coerentes com a análise e essa se harmoniza com os dados. Ele é notável. Como fico contente por não precisar me preocupar com esse setor da empresa. Na reunião seguinte era: faça isso e faça aquilo para todos os executivos, menos um. Quando se tratava daquele homem, a frase era: qual é a sua opinião? O círculo de influência havia crescido. Esse fato agitou bastante a organização. As cabeças reativas começaram a fazer rodinhas para despejar seu despeito naquele homem proativo. Absolver a si mesmas, absolver a si mesmas de qualquer responsabilidade é típico das pessoas reativas. Fica muito mais fácil dizer: eu não sou responsável. Se a pessoa disser eu sou responsável, poderá ter de afirmar um dia: eu sou irresponsável. Seria doloroso demais para a pessoa dizer que possui a capacidade de escolher qual atitude tomar e que sua decisão resultou no envolvimento em uma situação desgastante, conflitante, negativa, especialmente se durante anos essa pessoa acostumou-se a eximir-se das responsabilidades pelos resultados de seus atos, escondendo-se atrás de defeitos e fraquezas alheios. Sendo assim,
os executivos concentraram-se em procurar mais provas, evidências e elementos para provar que não eram responsáveis. Aquele homem, contudo, foi proativo em relação aos colegas também. Pouco a pouco, seu círculo de influência cresceu na direção deles também e continuou a se expandir, até chegar ao ponto em que ninguém na organização tomava uma decisão importante sem consultar e obter a aprovação dele, inclusive o presidente. Apesar disso, esse não se sentia ameaçado, pois a força de um aumentava a força do outro, e aquele homem ainda compensava certas fraquezas do presidente, que agora contava com força dobrada. O sucesso de alguém como ele não dependia das circunstâncias. Muitos outros tiveram na mesma situação. Seu sucesso decorreu das respostas dadas às circunstâncias, do foco sobre o círculo de influência. Esse foco direcionou. Existem pessoas que interpretam o termo proativo como sinônimo de agressivo, insensível ou excessivamente exigente, mas não é nada disso. As pessoas proativas não são exigentes demais. Elas são tranquilas, agem conforme seus valores, percebem a realidade e sabem o que é preciso fazer. Pensem em Gandhi. Enquanto seus acusadores ficavam no Congresso criticando sua renúncia em unir-se ao círculo retórico de preocupação, condenando o Império Britânico por subjugar o povo indiano, Gandhi percorria os campos de arroz, calma, imperceptível e lentamente expandindo seu círculo de influência junto aos trabalhadores rurais. Uma imensa onda de apoio, confiança e fé percorreu o país seguindo seus passos. Apesar de Gandhi não ter cargo ou função política, por meio da compaixão, da coragem, do jejum e da persuasão moral, ele finalmente pôs a Inglaterra de joelhos, rompendo a dominação política de 300 milhões de pessoas com o poder do seu círculo de influência imensamente expandido. Muito interessante esse caso que ele traz, né, principalmente da questão empresarial. Desculpa, onde ele mostra que várias pessoas estavam na mesma situação, e é muito comum a gente ver em empresa as pessoas que se preocupam muito mais, gastam muito mais a sua energia em falar mal dos outros, né? Ou das situações, ou em criticar, ou de tentar achar aquela causa, né? Então, o que está causando isso? Mas não agem de forma alguma. Então, nesse caso, as pessoas estavam lidando com o mesmo presidente. Você pode tomar a decisão, continuo nessa empresa ou saio, mas as pessoas também não pensavam nisso, né? Ficavam esperando uma situação externa dele se aposentar, ou dele se transformar, ao invés de focar naquilo que eu posso. Então, esse executivo, o que que eu posso fazer? Eu tenho a minha equipe. Então, aquilo que eu não gosto no presidente não vai chegar até a minha equipe, eu vou filtrar. E ali dentro da minha equipe eu vou motivar e fortalecer o que é de bom daquele presidente, porque também a gente algumas vezes foca muito na transformação e na modificação sem fortalecer as coisas positivas que a pessoa tem. Então, muito foco no negativo, né? E aqui ele fez esse caminho de observar, parar, observar, ouvir, entender, pensar onde ele poderia influenciar, colocar em prática, e claro que depois se voltou contra ele, mas ao invés dele ter essa atitude reativa novamente, de, então vou me afastar dessas pessoas que só me julgam, ele novamente foi proativo. Então ele conseguiu trazer essas pessoas através do exemplo e da inclusão, dentro da discussão, ouvindo aquelas pessoas, para que todo mundo dentro da empresa conseguisse trabalhar em harmonia dentro do possível, né? Claro que não virou ali um mar de rosas, acredito que conflitos continuaram acontecendo, mas a mentalidade foi alterada, e uma vez que, acredito eu, né, que uma vez que essa mentalidade é alterada, ela não retoma na forma anterior, né? As pessoas, elas não regridem. Então, acredito que foi bem interessante essa história muito rica de considerações. Já estamos aqui no finzinho do nosso café literário, mas no próximo vídeo a gente pode até, inclusive, retomar. Não sei se você tem algumas considerações a Sim, fazer. A gente dá continuidade à sim. discussão sobre esse caso, que é muito interessante. Eu queria, assim, pontuar de maneira bem objetiva, agir em função de valores e não de sentimentos. Isso ficou muito forte. Nessa E situação que eu você, comentei anteriormente, né, o que me veio muito forte na hora do conflito foi isso.
quais são os meus valores e não reagir em função de um comportamento que você está condicionado de sentimentos. Eu falei, nossa, esse livro Então, é isso a é ser Bíblia, proativo, né? Isso é, é uma é Bíblia. a Bíblia. E isso é ser proativo. Não fazer, isso é muito incrível, porque não revidar, não fazer e decidir ficar é ser proativo. E assim, Porque ao mesmo tempo você por está exemplo, fazendo, né? Porque você está resolvendo com é, você. exato. Eu diria assim que eu faria um desafio essa semana para a gente pensar como podemos aumentar o nosso círculo de influência. Isso me chamou muita Uhum. atenção, porque a gente pensa no círculo da influência só aquilo que eu tenho controle. Eu tenho controle do meu pensamento, eu tenho controle das minhas atitudes, eu tenho controle da minha abordagem. Agora, como você pode expandir o seu círculo de influência? Isso ficou muito forte. O que eu posso fazer, né? Então, o que eu posso fazer diante de uma situação apresentada para aumentar o meu círculo de influência, que foi o que o rapaz fez. Ele aumentou vertiginosamente o círculo de influência dele e ele teve um resultado bastante positivo na atitude do presidente em relação a ele. Eu vou aplicar essa semana como aumentar o meu círculo de influência e a gente conversa, concordo com você. Eu entendo que devemos explorar mais, sim, essa história. Então, muito obrigada pela presença. Até o próximo Café Literário, com muito mais considerações sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Até a próxima. Um beijo, até a próxima, pessoal.